O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Evangelho de João, no capítulo 1, diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Amém. Podeis sentar. A luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Significa que as trevas lutaram, pelejaram, não ficaram de braços cruzados. Essa versão King James, ela destrincha certas passagens que faz o nosso entendimento fluir de uma maneira muito tremenda, muito gloriosa. Mas, irmãos, eu quero pensar nesta oportunidade, como diz, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. E as outras versões dizem, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra a luz. Então, prevalecer ou não prevalecer dá uma ideia de se opor, lutar, guerrear, mas a luz sempre sai vencedora. E Jesus disse, eu sou a luz do mundo. João está escrevendo isso aqui fundamentado no entendimento. Essas coisas que João está escrevendo aqui, Jesus não as disse, essas palavras, palavra por palavra desse texto, Jesus não disse isso. É o entendimento de João, em cima do que Jesus disse. Mas esse texto aqui, Jesus não disse. Inclusive, se você pegar aquela Bíblia que traz os ditos de Jesus em vermelho, você vai ver que aqui não está em vermelho. Então, meu irmão, a luz manifestou-se, que é Jesus, que disse ser a luz, disse ser a verdade, disse ser o caminho, tudo único, única verdade, único caminho, a única luz, né? Verdadeira, que alumia o homem. Mas as trevas tentaram sufocar essa luz e até pensaram que conseguiram. Quando Jesus estava na cruz, muita gente achou que tinha vencido Jesus. Por exemplo, tem a cena de um homem, de alguém gritando, né? Não especifica quem. Ah, tu não és o Cristo? Desce dessa cruz e salva-te a ti mesmo. Desce da cruz e nós creremos em ti. Ou seja, aquele homem esperava que ele descesse da cruz? Não. Então, para aquele homem que blasfema de tal maneira, as trevas teriam vencido a luz. Ou ele poderia imaginar que ele estava à luz e teria vencido Jesus, que Jesus seria as trevas, porque o entendimento dele está cego. Provavelmente, alguns historiadores dizem que quem teria dito isso, inclusive a mesma frase, quando confunde Jesus dizendo Eloi, Eloi, eles pensam que é Elias. Então seria um escriba que falou isso. Ah, vamos ver se Elias virá salvá-lo. E também o escriba que disse, tu não és o Cristo? Desce desta cruz e creremos em ti, como se Jesus estivesse pedindo para alguém crer nele. Jesus não estava pedindo para ninguém crer nele. Ele falou, se alguém não crê em mim, eu não o julgo. As minhas palavras o julgarão no juízo. Jesus não veio aqui se vender como um produto barato, pedir esmola, por favor, creiam em mim. Não, ele fez os sinais, e os sinais que ele fez foi tudo por misericórdia. Misericórdia do Pai, misericórdia dele. Os sinais foi para isso. Quem quer crer, creia. Quem não quer crer, que siga o seu caminho. E lá na frente se deparará com um tribunal. E neste tribunal estará sentado alguém chamado
a verdade, a palavra. E essa palavra que julga tudo, todos, em qualquer quadrante, sei lá se vivos e se mortos, sei lá, não sei, eu sei que é a palavra que julga. Jesus é luz e o mundo jaz no maligno, o mundo está em trevas. Irmão, você precisa entender qual é a sua missão. E eu creio que hoje nós vamos avivar um pouquinho mais. Imagina, Jesus veio ao mundo. Qual era a intenção de Jesus? A Bíblia diz que Deus deu Jesus ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus é o enviado de Deus, é a luz, ele veio iluminar o quê? O dia? Não, ele veio iluminar o entendimento, a compreensão. Jesus veio libertar o quê? Israel do Império Romano? Não, ele veio libertar o pensamento cativo dos homens. Não adianta a pessoa ser livre, aparentemente, de algemas, mas o seu pensamento ainda é cativo. A sua compreensão é cativa ainda, não adianta nada. Acho interessantíssimo que nos filmes enfatizam bem quando Israel sai do Egito, está saindo naquela peleja ali de sair do Egito, e depois até um episódio no próprio deserto, Moisés fala para eles assim: não, vocês não estão prontos, não é porque vai haver uma libertação do domínio de Faraó que vocês vão estar prontos para cultuar a Deus. A libertação tem que acontecer no vosso entendimento. Tem pessoas, meu irmão, que pode ter a Bíblia decorada de capa a capa, mas continua sendo um trouxa, um pateta, um animal, pior que um animal. Porque não há compreensão. Não, eu conheço Bíblia, e daí? Mais que o diabo? O diabo afrontou Jesus com a palavra e Jesus não ousou dizer para ele: tu está errado nessa citação aí. Não, disse: tudo bem, mas também está escrito. Ou seja, o que o diabo citou estava certo. Senão Jesus diria: não, tu errou. Não errou. Então, irmão, compreensão, entendimento. Jesus veio ao mundo para afrontar o mundo? Não, veio para salvar. Jesus veio ao mundo para criar problemas, intrigas, contendas. Foi para isso que Jesus veio? Não, mas Jesus veio com uma missão. E é aí, irmão, que nós precisamos compreender. Você não está aqui para afrontar, para criar intriga, para nada, mas você tem uma missão. E a sua missão é que vai gerar o conflito das trevas e da luz. Ou você aceita que isso será assim, ou você pode pegar, tem uma igreja batista aqui embaixo, tem uma assembleia lá em cima, tem metodista e presbiteriana para tudo que é... assembleia, se tu jogar no mapa do Google ali, assembleias, meu amigo, o mapa fica todo cheio de alfinete vermelho, parece que tem essa praga, se alastrou pior do que a peste amarela, essa praga chamada Assembleia de Deus. Isso se alastrou que nem uma epidemia, que nem um vírus, mas ela vai ser abatida, ela vai ser reduzida a nada, porque a vacina já está no depósito, guardada, é só Jesus pegar e aplicar. As igrejas batistas, elas mesmas já estão confessando que nos próximos 20 anos eles deixarão de existir. Está no site deles, dos próprios batistas. Eles deixarão de existir nos próximos 20 anos. Eu, porém, estou dizendo, até nos próximos 1000 anos, geração Jesus Cristo vai ser lembrada e vai estar glorificando o nome do Senhor Jesus. Nos próximos 1000 anos. Essa é a diferença, meu irmão, de quem sabe a quem serve. Como é que uma organização, uma denominação confessa: vamos deixar de existir nos próximos 20 anos? Eles não vão deixar de existir nos próximos 20 anos nada, eles já são o resto, eles já são o lixo, eles são a vergonha, eles já deixaram de existir no livro de Deus há muito tempo, estão sobrevivendo porque tem meia dúzia de trouxa e de otário que vai lá dar dinheiro e eles pagam um aluguel, e um pastorzinho medíocre, canalha, mercenário, que está sobrevivendo daquilo. Você acha que os pastores
Batistas não são mercenários? Eu conheci de perto essa raça maldita. Todos eles, quando recebiam uma proposta salarial, porque eles são assalariados, recebiam uma proposta salarial maior de uma outra organização, que aquilo não é igreja, aquilo é organização, eles abandonavam uma igreja e pulavam para outra. Então eles não eram pastores de ninguém, eles eram pastores de si mesmos, do salário que lhes davam. Conheci tantos, me foge o nome obviamente os anos vão-se, né? Mas ainda lembro de um, Jeremias Bento da Silva, canalha, mercenário, vagabundo. Pastor sou eu não abandono o meu rebanho de jeito nenhum, eu morro com ele, eu sou pastor. Se tiver que passar fome, a gente passa junto, se tiver que morar na rua, a gente mora junto. Mas ninguém me conquista com salário. Sai desse rebanho e vai para outro, faça-me o favor. Canalhas mesmo, vagabundos. Em vez de procurar um emprego lá fora para ter mais dignidade, vinham manchar o nome de Jesus Cristo abrindo uma Bíblia. Eu já falei, eu não sirvo para Deus. Senão um desgraçado desse, quando abrisse a Bíblia, eu mandava um raio em cima da cabeça do maldito. Eu não sirvo para ser Deus, estou convencido disso. A luz, irmão, está aí. O que é a luz? Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho é a palavra. Você é um pregador da palavra? Você é um ensinador da Escritura? Jesus pode fazer chegar até você? Irmão, presta atenção nessa pergunta, porque você tem que dar uma resposta, não para mim, mas para aquele que rege sobre a sua vida. Você é uma pessoa, você é um discípulo a quem Jesus pode enviar alguém para se alimentar de ti como uma fonte? Se Jesus enviar alguém até você, esse alguém vai ouvir a verdade de você ou você não vai falar a verdade para ele? Você tem que ter essa resposta para Jesus. Senhor, pode enviar a mim, que eu vou falar a verdade. Nós temos na Escritura, irmãos, algumas passagens violentas. Às vezes, se torna fácil chegar ali num vídeo da internet e dizer, não, porque, sei lá, imagem de escultura, né? Como diz lá Isaías 45. Nada sabem os que carregam suas imagens de escultura, carregam em procissão por aí que nem barata tonta, vão se tornar iguais a eles. Quem carrega uma imagem de escultura é louco, a Bíblia diz que é louco, não tem conhecimento de nada, Deus vai abater. Tá, mas então Deus pode aproximar um católico de você, que você vai dizer isso? Você vai falar para ele? Ou você não vai querer perder o amigo? Ou você não vai querer entrar em choque? Se Deus levar alguém até você, meu irmão, para receber da luz que há em ti, você tem que abrir a boca e falar. Vai gerar conflito? Ah, tu não quer conflito, então deixa o conflito para Jesus. Ele veio aqui, gerou o conflito, foi espancado, crucificado, morto, porque falou a verdade, mas você não quer. Tem gente que é assim, tem gente que não, tem que falar mansinho, fala mansinho, que nem Jesus falou, sem omitir nada. Mestre, falando desta forma, o Senhor nos ofende. Olha o nível, Jesus está falando para uma liderança, para homens que conduziam o povo, e eles chegam, mestre, falando desta forma, o Senhor nos ofende. Vós também sois raça de víboras, disse Jesus para eles. Jesus pode levar um líder desses religioso na tua presença? Jesus pode levar um pastor da Universal na tua presença? O que você vai dizer para ele? Se um batista, seja pastor, seja um escravo lá qualquer, se um batista for levado à tua presença, o que você vai dizer para ele? Com a plena consciência de que ele não está nem meio equivocado, ele está totalmente a caminho do inferno, o que você vai dizer para ele?
O que você tem dito por tantos assembleianos que hoje passam na tua frente? Porque assembleianos é uma coisa mais ridícula. O cara abre qualquer birosca, coloca o nome de assembleia, porque ele acha que a assembleia faz, e faz mesmo, né? As pessoas entram, é a assembleia, tá um monte de pateta entrando, porque sabe que nas assembleias tem as oportunidades. O irmão que está visitando, vem cá dar uma palavra. O irmão que está visitando, vem cá dar uma palavra. Até o diabo entrou. O diabo que está visitando, vem cá dar uma palavra. Quem dá a palavra na igreja é o pastor, meu irmão, mas eles não têm pastor. Por isso o diabo vai lá e fala. Então, você tem a palavra, irmão? A luz resplandece nas trevas. As trevas tentam sufocar a luz. Essa batalha, meu irmão, é impossível de não acontecer na vida de um discípulo verdadeiro. E no meio de uma sociedade covarde como essa que nós vivemos, cheia de canalhocratas metidos a bonzinhos e elitiosos, você vai ter conflito, vai ter gente tentando te prejudicar o tempo todo, danificar as coisas que te pertencem, denigrir a você, vai ter o tempo todo, porque você é luz verdadeiramente, e as trevas vão tentar tudo contra você. E não vão conseguindo, eles vão ficando cada vez mais irados. Meu irmão, Deus não levantou a geração Jesus Cristo para ser abatida por nada, não. Pode vir um exército marinho aeronáutico se acampar na porta dessa igreja, nós vamos permanecer e vamos prevalecer. Vamos permanecer e vamos prevalecer, nada nos detém. Irmão, é impossível abater a geração de Jesus Cristo. É impossível. É impossível. Aleluia. É impossível ferir este púlpito. Ferir. É impossível. Aleluia. Agora, irmão, você tem que ser sim, não, não. Não está aqui para fazer amizade, nem lisonja com ninguém, nem aliança. Você tem que ter a língua afiada como pena de um destro escritor e tem que tacar a palavra mesmo para abrir cabeça e penetrar. Se não penetrar no cérebro, pelo menos racha a cabeça. É palavra mesmo, com tudo que tem direito. Não poupes nada. Olha o tempo chegando. A previsão é o quê? Jesus voltar em 2070? Quantos anos falta, irmão? Olha o pouquíssimo tempo que falta para isso, e ainda tem gente que ainda está pegando manso. Meu irmão, está na hora de você dizer que você só crê no teu Deus, no Deus que te encontrou, no Deus que te colocou nessa estrada, no Deus que te colocou nessa terra. Está na hora de você realmente fazer inimizade mesmo. Botar a coisa renhida mesmo. Senão você vira um papagaio sem sentido. Não, irmão, aqui ó, os católicos estão ferrados, né? Nada sabem aqueles que carregam em procissão as suas imagens de escultura. Não farás para ti imagem de escultura, nem no céu, nem na terra, nem, enfim. Mas na hora que você tem que falar isso, você não fala. Porque você está com medo de causar inimizade, intrigas. Mas você é luz, e o que é trevas não pode ter comunhão contigo. Vai ter que haver briga. Sabe, irmão? Essa é a realidade. Agora, eu estou falando, quando Jesus leva alguém até você, porque isso nós sentimos. Tem aquelas pessoas que a gente encontra pelo meio do caminho, que só sente o Espírito de Deus dizer assim, coitado, mas não quer falar com aquela pessoa. Tá, beleza, maravilha, segue teu caminho. Mas quando você sentir que Deus criou o momento, quando você sentir que a unção caiu sobre você, não deixe ela passar sem cumprir aquilo que lhe apraz. Não pode, irmão. Você vai ser amigo como? De uma doutrina espírita?
loucura, é impossível. A Escritura diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso, segue-se o juízo. Então você não pode, a pessoa chegar, não, que a reencarnação, se a pessoa deu brecha, meu irmão, é Deus abrindo a porta para você falar. Se o homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo, não tem espaço para uma reencarnação. O espaço é para o juízo. O ser humano tem um projeto e ele vive aí uma vez só, dentro deste projeto. Não existem dois projetos para o homem. Ele não morre e depois ressuscita com outro projeto. Não, Lázaro morreu e ressuscitou no mesmo projeto que tinha para a vida dele. Só esse detalhe para ficar esclarecido para você. Quando nós voltarmos no milênio, não é ressurreição. Teremos outro projeto. Não é ressurreição. No milênio não é ressurreição. O milênio é outra coisa. Então, meu irmão, não te detenhas na hora de falar a verdade. Porque se nós nos calarmos, de onde sairá a verdade? Nós precisamos ter essa consciência. Nós não podemos privar o Espírito Santo de trabalhar, porque ele trabalha somente através de nós, e não podemos privar as pessoas de ouvirem a verdade, como eu já falei, desde que você sinta que fruiu o espiritual. Não é você sair por aí batendo na porta de ninguém, ou todo mundo que cruzar pelo teu caminho, você querer falar, você querer gritar, não é nada disso. A obra ela é feita sob direção, no caminho que Deus aponta, da maneira que Deus mostra. Mas o problema é que tem pessoas que estão sentindo a hora de falar a verdade, mas estão fugindo da guerra. Não é para fugir da guerra, é para falar, meu irmão. É para falar. O meu patrão disse que não é para falar no trabalho. E o Espírito Santo disse o quê? Se o Espírito Santo não te deu nada, não moveu nada, tá, deixa a palavra do teu patrão pensar que está prevalecendo. Mas a hora que o Espírito mover, que Jesus disse assim, aquela alma ali me interessa, vou abrir a oportunidade, tu fica na retaguarda. Quando a coisa acontecer, tu pula para frente de batalha, faz a obra do Senhor e deixa o teu patrão com Jesus. E quando ele te disser assim, eu falei que eu não queria isso, não queria aquilo, patrão, o negócio é o seguinte, a empresa é sua, a rua é minha. Se eu quiser demitir, pode demitir, mas quando Deus me disser algo, vai ser dito, vai ser executado, vai ser feito. Não baixa a cabeça para patrão e rejeita a voz do Espírito Santo. Você não pode fazer isso. Então, meu irmão, veja, nós temos doutrinas, a Bíblia diz assim, o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Irmão, ultimamente não se acha muitos terreiros de macumba por aqui, mas houve um tempo que eu encontrei muitas pessoas. Eu dizia assim, quer saber que tu serve ao diabo? A Bíblia diz que o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Quando tu estiver lá na próxima sessão, com o Tranca-Rua, com a Pombagira, com a Maria Mulambo, pergunta se Jesus veio em carne, eles não vão te dizer que sim. Que ele veio, não veio? Não foi para a cruz, não sangrou, não andou sobre essa terra, não foi morto, não ressuscitou, então ele veio em carne, não veio? Não, veio, então tá, eu vou perguntar, tá bom, passou uma semana, e aí, perguntou? Perguntei, o que eles disseram? Eles travam o dente, não responde nada, então, porque serve ao diabo, você tem que sair de lá, entende, meu irmão? Não saiu, essa pessoa não saiu, pelo menos não no tempo que eu conheci, ela permaneceu naquele tempo, ela permaneceu no espiritismo, mas ela saiu com a verdade? Saiu com a verdade, quem sabe o que Deus vai fazer com essa verdade que esteve dentro dela um dia? Quem sabe se hoje não é uma pessoa que acredita mais em Deus do que antes,
tributa a Deus o que realmente é e aquelas coisas que ela andava, o que realmente são. Então, irmão, presta atenção. Veja que a palavra que há em ti não sejam trevas. Você tem recebido palavra após palavra, entendimento após entendimento, unção após unção, glória sobre glória, espadas e escudos e capacetes e sandálias. Para que isso? Para que isso? Se na hora que Jesus precisar contar com a tua boca, você cerrar os lábios. Isso é uma coisa simples, meu irmão, mas sabe por que essa mensagem simples tem que ser dita? Porque, meu irmão, daqui para frente é você abrir a boca e o mundo querer te acabar contigo, te matar, te engolir vivo. Então você tem que ter consciência que 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. E a palavra de Deus que sair pela tua boca não vai voltar vazia, ela vai cumprir aquilo que lhe apraz. Não tem essa, irmão. Não tem essa de não ter conflito. Se Jesus não fizesse o conflito que fez, nós não estaríamos aqui. Nós não adoraríamos hoje em espírito, em verdade, com todo o coração, cientes de que adoramos a quem conhecemos. Por que nós não estamos diante de um boneco de gesso de Roma? Porque Paulo pagou o preço para isso. Paulo entra na cidade de Éfeso, pregou, fez um reboliço. Quando alguém prendeu Paulo, qual o motivo da prisão? Quando os líderes da cidade chegou, qual o motivo da prisão? Porque todo esse estardalhaço, a cidade inteira em polvorosa. Aí alguém disse lá, não, porque esse Paulo está dizendo que não são deuses os que se fazem por mãos humanas. Só isso? Só isso? Só porque disse que não são deuses o que se fazem por mãos humanas? Todo mundo não sabe disso? Os padres não sabem disso, que não são deuses os que se fazem por mãos humanas? Agora mesmo vão canonizar um camarada que era surfista, sei lá, um seminarista da Igreja Católica. Ué, eles não sabem? O cara é Deus. Eles sabem que não são os deuses os que se fazem por mãos humanas. Os espíritas não sabem que não é Deus os que se fazem por mãos humanas? O mundo inteiro não sabe que não é Deus os que se fazem por mãos humanas? Sabem, está todo mundo quieto, mas quando Deus brada pelos teus lábios, a terra treme. Irmão, é para tremer a terra. É para tremer. O poder de tremer a terra, de arrancar a terra da sua órbita foi dado a nós. E nós vamos arrancar. Nós vamos abalar o planeta. Com a verdade. Jesus falou assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade. O mundo pregou ele na cruz, porque o mundo não quer a verdade. Mas a verdade dele prevalece ou não prevalece? Tanto prevalece que eu e você estamos aqui. Olha para a tua vida. Por que você não está nessa hora ajoelhado na porta de um cemitério jogando farofa, jogando pipoca? Como é triste, irmão, subir aquele alto da Boa Vista e aí você vê um grupinho ali com bonezinho, todo de branco, blá, blá, blá. Aí você olha o camarada tomando banho de pipoca. Depois vai lá no chão e come uma coisa e come outra. Você vê o estado depreciativo de um ser humano. E muitos crentes passam e dizem assim, coitado de você, irmão. Porque nós estaríamos na mesma condição se não houvesse um Paulo, um Pedro, um Tiago, um João e um Estevão com valentia de dar a vida pela verdade, para que a verdade pudesse ser regada com sangue e chegasse até nós. Coitado de quem? De quem está na escuridão ou de quem está na luz, mas não tem coragem para falar? Quem é o coitado?
Quem está em trevas, meu irmão, é digno de misericórdia, mas quem está na luz e não tem coragem, é digno de quê? Os covardes não herdarão o juízo. Muitos que hoje estão nas trevas pularão para o reino de Deus, e muitos que hoje estão no reino de Deus na terra serão retirados e lançados nas trevas exteriores. Meu irmão, não interessa quem vai ficar ofendido, a verdade vale mais que a amizade, a verdade vale mais que a minha vida, a verdade vale mais que qualquer coisa. A verdade vale mais que os meus sofrimentos, a verdade vale mais que o sofrimento dos meus filhos, a verdade vale mais que tudo. Ou não vale? Quem é a verdade? Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Vale ou não vale mais que tudo? Então, irmão, vá. E outra coisa, irmão, uma coisa que vai começar a ser muito trazido para a gente, é o tal do Romanos 13, né? Que as pessoas estão olhando para a gente, mas e Romanos 13? Alguns irmãos já disseram assim: não, já rasguei isso da minha Bíblia, na minha Bíblia não tem mais isso não. Mas, irmão, além de tu dizer essas coisas, uma vez eu disse para um rapaz: vem cá, você tem certeza que Romanos 13 é o que você entende? Que a igreja tem que se sujeitar às autoridades? Ele falou: é. Falei: sabe por que você está dizendo isso? Porque você está vivendo no Brasil, esse país de trouxa, de mestiços, que o governo mete câmeras para roubar o camarada dentro do carro dele quando ele passa numa rodovia. O governo rouba, o governo é um ladrão, o governo é um ladrão e assassino, porque pessoas metem o pé no freio quando vê uma câmera, bate, morre de acidente. Outros que não metem o pé no freio, o governo assalta, porque são multados. As câmeras são projetadas maldosamente, em cima de curva, é um absurdo, quem anda por essas estradas sabe, né? Eu falei para o camarada assim: ó, sabe por que você está falando de Romanos 13? Porque você vive nesse país de mestiços e gente sem disposição para nada, chamada Brasil. Eu queria ver você aplicar Romanos 13 e se sujeitar a Hitler, se sujeitar a Stalin, se sujeitar a Saddam Hussein, que na época Saddam Hussein estava em alta. Eu falei assim: você se sujeitaria a Saddam Hussein? Você acha que Saddam Hussein é uma autoridade levantada por Deus? Não, não é. É sim. Você acabou de falar que toda autoridade é levantada por Deus. Então é sim. Quando tu viaja lá para a terra de Saddam Hussein e se curva aquele demônio lá, se ele disser que tu não pode mais entrar na igreja, tu não pode, porque ele é autoridade, tu tem que ser submisso. Se ele disser que tu não pode mais orar, tu não pode, porque ele é autoridade, tu vai ter que ser submisso. Os pastores venderam o rebanho, venderam a igreja, e Hitler esfregou Romanos 13 nos cornos dos pastores canalhas. Venderam o rebanho, venderam os diáconos, denunciaram a casa dos irmãos, porque pastores medíocres e ignorantes engoliram Romanos 13, porque diz que temos que ser sujeitos às autoridades, estúpidos e ignorantes, às autoridades episcopais, eclesiásticas. Raça de ignorante, burros. Não precisava nem ter esse entendimento, basta saber que a igreja do Deus vivo não é capacho do diabo. Basta saber isso. Jesus Cristo não se curvou a Herodes, Jesus Cristo não se curvou a Pilatos. Como é que agora esses estúpidos e ignorantes estão se curvando a todo mundo? Eu estou aguardando a minha segunda prisão, que quando eu sair na segunda prisão, quando eu estiver saindo da segunda prisão, quem for lá já me leva uma constituição, que a fogueira vai começar na porta do presídio. Nós fomos chamados para doar sangue.
não nos curvamos a ninguém, a não ser a Jesus Cristo. Se Ele não nos defender, vamos ser massacrados, mas se Ele for conosco, toda arma preparada contra nós não prosperará. Toda língua que se levantar contra nós em juízo, nós a condenaremos. Isso é herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Mas isso é para valentes. Os covardes voltem para casa. Não servimos dois senhores aqui, irmão. Não servimos ao diabo do Congresso Nacional e o Deus Santo da igreja. Não fazemos isso aqui. Quem cria regras é Senhor. Aonde tu entra e tem regras, ali tem um senhorio. Não podeis servir a dois senhores. Ou há de agradar-se de um, desagradar do outro, ou desagradar do outro. Enfim, não dá para servir a dois senhores. Por isso eu digo, igreja é igreja, política é política. Igreja cultua o Deus Santo, a política cultua o diabo. Ou seja, Marco Feliciano cultua o diabo, Silas Malafaia cultua o diabo, eu não sei o nome dessa raça maldita que tem por aí todo, mas todos eles, Magno Malta, cultua o diabo. Eu só reconheço um senhorio, que é o da Bíblia, irmão. Eles seguem Constituição? Devem seguir, porque os políticos brasileiros, até o ex-presidente, está tudo na cadeia. Quem segue Constituição é isso aí, é ladrão, é canalha, é sem vergonha. Você não é nada disso porque você segue Bíblia. A Bíblia te libertou, a verdade te libertou. Então, meu irmão, veja bem o que tu vai fazer com a verdade que está em ti. Veja bem o que tu vai fazer com essa verdade que está aí dentro de você, irmão. Porque vai haver uma situação, vai haver um momento em que Deus precisa sacar do teu espírito, que é o depósito do Espírito Santo, aquilo que Ele colocou. Você não pode mais engolir. Para quem não quer mais engolir, é essa unção que está chegando aí. Para quem não quer mais engolir, a tua face vai ser como diamante, enquanto a deles é pederneira. Para quem não quer mais engolir. Agora tem gente que está preocupado, não, se eu falar eu vou perder um cliente. Pior se tu perder Deus, meu irmão. Pior se tu perder Deus. Não, o meu negócio vai depreciar. Pior se a tua adoração depreciar e não chegar mais no céu. Isso é que é pior. Então, meu irmão, você é a arca de Deus. Amém? Isso você já sabe. Você é a arca de Deus. O que tem dentro da arca? A palavra, as tábuas da lei. O que mais tem dentro da arca? O sacerdócio, a vara de Arão. O que mais tem dentro da arca? O maná, a provisão. Isso é primeiramente para a tua vida, mas depois para todos que Jesus levar até você. Porém, tem alguns que serão muito indignos. Vão contemplar as tábuas da lei, contemplar a vara de Arão, contemplar o pote de maná que está dentro de você. Quando você descobrir, eles vão olhar para dentro de você e cairão fulminados. Mas isso não quer dizer que você não se abra e não se deixe contemplar, porque quem decreta a morte, quem dá a vida, é o Deus Todo-Poderoso. Ele que decide tudo isso. Então, meu irmão, essa é uma mensagem, eu chamaria disso aqui de uma retrospectiva, né? Porque é coisa bem primária, mas é coisa bem primária que precisa ser lembrada. Precisa ser lembrada, precisa ser lembrada. Meu irmão, pelo amor de Deus, você não pode ser amigo de um pastor mercenário que você sabe que está enganando pessoas. Pelo amor de Deus, não pode.
Você pode até ser amigo de um membro, coitado, que está entenebrecido, andando nas trevas, sem compreensão, mas de um pastor canalha, mercenário, que você sabe que está explorando e enganando os outros. E você ainda olha para a cara dele? Não faça isso. Não faça isso. Jesus não está alegre contigo. Jesus não está feliz com você. Seja amigo de um católico, de um espírita, mas não seja amigo de um pastor canalha. Seja amigo de um maçom, seja amigo de um delinquente da Vica, um satanista, mas não seja amigo de um pastor canalha. É exatamente assim. Você pode ser amigo dos pequeninos, dos que precisam da libertação, dos que precisam da graça, mas quem você sabe que é canalha, é pilantra, faça-me um favor, você não pode ser amigo dessa raça. Raça maldita. Ebenezer, quem não quer continuar ouvindo verdade, sai logo. Sai logo, irmão. Quem não quer continuar ouvindo verdade, sai logo. Porque os 300 que forem para a guerra, vai trazer os despojos. Ebenezer, até aqui nos tem ajudado, Senhor. Amém. Pastor, logo no começo, quando o Senhor dizia que Deus ia fazer coisas gloriosas no meio do seu povo, Deus me mostrou um furacão e ele se tornou aqui na frente e ele rodeava toda a congregação. Mas era muito agitado esse furacão. E quando eu via, já não tinha mais, os irmãos se transformavam nesse furacão. E esse furacão, ele ia se tornando da cor das brusas, com a escrita 2070, Jesus voltará, e muito glorioso, girando sobre a igreja. Amém. Até aqui. Pastor, desceu uma unção agora muito poderosa sobre a igreja, mas muito poderosa. Amém. Aleluia, Deus. Mestre, eu via surgir aqui na frente algumas capas brancas e essas capas estavam manchadas de sangue. E essas capas eram para os irmãos. Alguns receberam. Eu vi o anjo dirigir-se até o irmão Paulo Sérgio e colocar nas costas dele, do irmão Josi, do irmão Samuel. Amém. Eu tive uma visão, mestre. Eu vi um grande redemoinho. Esse redemoinho, ele tomava o irmão Jorge. Impressionante, ele começava a girar com o irmão Jorge dentro. Então eu vi sair daquele redemoinho uma luz muito imensa. E eu vi uma pessoa que estava na frente do irmão Jorge. Ela olhou aquilo, viu o irmão Jorge como se ele estivesse levitando em cima daquele redemoinho dentro ali. Aquela pessoa, ela estava dormindo, ela acordou com aquilo, e quando ela acordou, ela levantou-se de onde estava deitada e queria de qualquer jeito se juntar ao irmão Jorge naquele redemoinho. E isso aconteceu na sala onde o irmão Jorge está. Amém. No começo, mestre, quando o senhor começou a falar sobre conceito de certo ou errado, eu vi uma grande seta. Essa seta, ela chegou até o senhor e ficou apontando para o alto. Então eu via o céu se abrir e vi uma grande
tela, como se fosse essas televisões modernas, mas era muito grande. E eu vi o Senhor nessa tela. E eu vi as pessoas embaixo, olhando para o céu, e começava a blasfemar, começava a questionar, começava a falar mal. Então eu via que essas pessoas se retiravam. Então eu vi surgir do lado do Senhor um homem de branco. Impressionante, mestre. Apareciam embaixo outras pessoas. E essas pessoas viam esse homem do lado do Senhor e ficavam admiradas com aquilo. Depois eu via as outras pessoas que tinham saído tornarem-se, mas elas não conseguiam enxergar aquele homem de branco, só enxergavam o Senhor. E ali essa visão cessava, mestre. Eu via, mestre, o Senhor caminhar. O Senhor estava vestido com uma roupa de pano de saco. E essa roupa, ela cobria ele também a cabeça e fazia uma espécie de capuz. Então eu via o Senhor andar pelas ruas. E eu via pessoas pegar pedras e atirar no Senhor. E cada vez que aquelas pedras batiam, ela feria e a ferida fechava e o Senhor crescia. Impressionante. Elas atiravam pedra, a pedra abria uma ferida, a ferida fechava e o Senhor crescia. Isso aconteceu várias vezes, até no momento que o Senhor se tornou muito grande. E quando o Senhor se tornou como um gigante, as pessoas ficavam com medo e começavam a correr, mestre. Louvado seja Deus. No momento daquele louvor do irmão Vasco, eu vi muitos anjos entrar aqui na igreja, irmãos. E eram muitos anjos, pastor, muitos anjos. Eles estavam completamente armadurados, armaduras, espadas. E aconteceu algo aqui tremendo, pastor. Eles tiravam as armaduras que eles estavam e começavam a colocar nos irmãos. E isso aconteceu com vários anjos, eles colocavam, só que chegou um momento que tinham mais anjos que irmãos, e os outros também queriam colocar armaduras, mas não tinha mais como, que os irmãos já tinham recebido. Então aqueles que estavam com armaduras, que tiraram, eles ficaram somente com as vestes brancas embaixo, e eles se curvaram diante dos irmãos em sinal de reverência, mestre. Louvado seja Deus. Naquele louvor, terceiro louvor, se não me engano, o Sérgio Lopes, eu via o teto da igreja se abrir. E quando o teto da igreja se abriu, mestre, eu via a igreja ser levada, e eu vi o céu se abrir. Então eu vi, quando os irmãos foram levados a uma grande sala. Nessa sala tinha um trono muito grande e tinha um homem de branco sentado nesse trono. Em volta dessa sala tinha uma galeria de anjos. E os irmãos começaram a adorar. Eles começaram a adorar. E eu vi que os anjos começaram a adorar junto com os irmãos. Então aquele homem de branco pediu que os anjos ficassem quietos, que ele só queria receber a adoração da igreja. E quando os irmãos estavam adorando, pastor, adorando, e ele recebendo, ele começou a apontar e atirar um por um e colocar do lado dele, pastor. É incrível essa visão. Além dele receber a adoração da igreja, ele trouxe os irmãos para o lado dele. Interessante que ele colocou os irmãos do lado esquerdo, pastor. Louvado seja Deus. Agora no final, quando o Senhor, durante a palavra, começou a falar que nós não deveríamos ser amigos de pastores porque eles enganam, eu vi sair daqui várias espadas, mestre.
e as espadas começaram a perseguir porcos pela cidade. Impressionante. As espadas que saíram daqui, começou a correr a cidade, eu vi vários porcos correrem. Só que as espadas pegavam e fincavam aqueles porcos no chão, mestre. E ali a visão cessava. Até aqui, irmãos. Eu tenho uma palavra de Deus. Assim diz o Deus da geração Jesus Cristo. Não temais o que virá pela frente, pois tudo é minha mão que orquestra. Eu sou o Deus que vos escolhi. A cada um eu te chamei pelo nome. Alguns me decepcionam e zombam do meu nome, e zombam do meu sacerdócio. Outros muito me alegram. E eu, o Deus da geração Jesus Cristo, digo a vocês: levantem esse nome sobre a terra, ergam a voz e declarem que o Deus da geração Jesus Cristo anda no meio da terra dos mortais. Eu tive uma visão onde eu vi o universo. E era como se o universo ardesse em fogo, mas não era um fogo igual ao da terra. Ele ardia em fogo, mas ele não consumia o universo, ele transformava ele. E assim esse fogo ia se transformando e transformando o universo. Amém. Em meio aos louvores eu tive uma visão longa. Eu via um carpinteiro e eu ficava do lado desse carpinteiro, do lado esquerdo, pela frente dele, e ele de frente comigo. E ele usando aqueles materiais de carpintaria, ia moldando algo, ia pegando uma grande árvore, ia começando a moldar ela, e pegava outras partes de madeira, ia moldando, e pegava formão, essas coisas, ia fazendo furos e tal, e ele transformou isso numa grande cruz. Uma cruz enorme, muito grande essa cruz. E ele colocou essa cruz não de pé, mas que aquela parte da cruz de cima, onde fica a trava, para o chão, e a outra parte assim para baixo. E ela ficou assim, colocada como se alguém pudesse entrar ali debaixo e segurar ela para carregar, com aquela outra parte grande arrastando no chão. Mas essa cruz era muito grande, aquilo me assustou, essa cruz ser tão grande. Então eu ouvi uma voz que falava: a quem darei essa cruz? Quem poderá carregar essa cruz? Então nesse exato momento nomes começaram a surgir na cruz, como se fossem estampados na cruz, colados nela. E eram nomes como perseguição, blasfêmias, perseguições organizadas, perseguições desorganizadas, tumultos. E esses nomes iam se colando e eram nomes terríveis: ataques pelas costas, ataques por covardia. Vários nomes se colocaram nessa cruz. E nesse momento me bateu um desespero total. E eu falei: Senhor, quem poderá carregar essa cruz? E uma voz me disse: eu já achei. E ainda acharei muitos mais que carregarão essa cruz. Então eu vi o Senhor, mestre, se colocando sozinho e carregando essa cruz. E essa cruz foi carregando, e o Senhor foi carregando essa cruz. Então eu vi, quando no decorrer do caminho, o Senhor ficou nessa cruz, mas ficou com a blusa preta.
E vieram outros e ajudavam o Senhor a carregar essa cruz. E mais alguns eram tirados e outros apareciam no lugar. E assim essa cruz começou a andar por um caminho. E eu vi alguns que carregavam essa cruz, eram martirizados, eram abatidos, mas subiam para a glória. E aqueles que não carregavam essa cruz, eu conseguia ver ao redor muitos povos em redor que se diziam crentes e não carregavam essa cruz e tinham mortes em vão. E assim essa cruz continuava sendo carregada, ia prosseguindo nesse caminho. E ali a visão cessou. Amém. Quando estávamos louvando o terceiro louvor do primeiro período, aquele louvor, né, que diz: eu não posso viver Jesus sem teu amor, nesse momento houve uma glória dentro da congregação e eu vi pedras, essas pedras brilhavam, era um brilho impressionante, mas não era um brilho que resplandecia como uma lâmpada ou como fogo, mas era um brilho avermelhado, um brilho como uma pérola, assim, era impressionante, era como se fosse rubis, esmeraldas, safiras, elas voavam no meio da congregação e queimavam, mas não era um fogo, era impressionante. E o entendimento que eu tive é que são as pedras afogueadas. Amém. Quando a Dayana estava louvando aquela parte do louvor João viu, né? Eu vi no céu uma grande luz e eu via anjos, e esses anjos tinham aljavas de flechas e eles atiravam essas flechas, mas eles atiravam no mundo inteiro essas flechas, e eram muitas flechas e eles iam atirando assim numa velocidade incrível, e essas flechas, onde elas chegavam, elas traziam um conhecimento da geração Jesus Cristo. Assim diz o Senhor: abri os vossos olhos, pois não guerreais sozinhos. Eu mesmo enviei os meus anjos para ir de junto com vós, e assim a palavra será espalhada sobre toda a terra, como as águas cobrem os mares. Eu tive uma visão, eu vi uma caneta. Essa caneta era essas canetas tinteiros, mas ela não era uma caneta antiga. Ela era uma caneta nova, mais nova, assim, brilhava muito, era uma caneta muito bonita, como se fosse uma caneta muito cara. E ela escrevia num papel, e eu vi quando ela começou a escrever a letra G, e ali essa visão cessou. Amém. Quando o Júnior estava louvando, e ele louvou aquela parte: à meia-noite cantarei uma canção, nesse exato momento eu vi vários arcos serem colocados no chão do templo, e era colocada uma flecha específica nesses arcos, e eles eram colocados ali no chão. E o entendimento que eu tive é que essas flechas e esses arcos estão sendo postos desde já para o grito da meia-noite. Amém. Quando o Senhor estava pregando, mestre, o Senhor falou dessa unção de falar a verdade. Eu vi uma grande lâmina muito afiada. Essa lâmina era muito afiada. Essa lâmina era enorme e ela foi colocada à disposição dos membros da geração Jesus Cristo. E aí logo para frente o Senhor falou de uma unção que viria para não se calar e sim falar a verdade. E o entendimento que eu tive foi essa lâmina. Essa lâmina é muito afiada.
Assim diz o Senhor, a palavra que vos tenho dado, ela fere a alma, os sentimentos, as emoções, ela muda os tempos e as direções de vidas humanas. Não se calem, pois falem, pois esta é a hora, este é o momento. E agora precisarei da língua dos guerreiros. Eu tive uma visão. Eu vi surgir do meio da congregação, do meio dos irmãos, se levantou no meio da congregação a palavra martírio. Amém. O irmão Altair, irmão, quando você estava aqui na frente, Deus me mostrava você como um vaso, e você estava emborcado, e era derramado água que saía de você. Assim diz o Senhor, usa aquilo que eu te dei, diz o Senhor. E logo após essa visão, eu via não mais o irmão, mas eu via um fogo que subia aqui. Pastor, Deus me mostrou, lá onde o irmão Rômulo está agora, um furacão, mas esse furacão era ele. Na Bahia, os irmãos da Bahia se transformou num grande furacão que agitava a Bahia. Na África se transformou um grande furacão, eram os irmãos da África, e esse furacão causava devastação. No Japão se transformou num grande furacão, os irmãos do Japão, e ali também havia uma grande devastação. Nessa noite, Deus está derramando uma unção, mas essa unção é muito violenta, muito violenta. Assim diz o Senhor, essa unção recai sobre aqueles que são participantes do meu martírio. Diz o Senhor, esta unção recai nesta noite sobre aqueles que são participantes da minha chaga, das minhas dores, das blasfemas. Diz o Senhor, eu trago esta unção sobre os meus guerreiros, sobre os meus valentes, diz o Senhor. Conta aí. Enquanto o irmão André estava falando agora, entregando a profecia, mestre, eu via os irmãos receberem várias britadeiras, aquelas de furar e concreto e fazer estremecer. Eu vi os irmãos receberem, mestre. Amém. Vamos então agradecer ao nosso Deus, que grandes coisas tem feito por nós. Nenhuma folha brota e nenhuma cai, se Ele assim não determinar. Pois a nossa oração é que seja feita a Tua vontade, assim na terra como é no céu. Bendito Deus e Pai, leva-nos na Tua graça, na Tua paz. Conduz, meu Senhor e Deus, cada um à intimidade contigo, para entender as grandes coisas que o Senhor fará, porque são grandes coisas aos teus olhos, e tem que ser grandes coisas aos olhos da tua igreja, mas jamais serão grandes coisas aos olhos daqueles, meu Senhor, que estão ao caminho de perecer. Por isso, nós não devemos pensar, nem enxergar como enxerga o mundo. Faze em nós obras profundas, Senhor, e leva-nos aos níveis mais profundos do entendimento e conhecimento do Senhor. Pois nós certamente somos os teus guerreiros.